Olá, queridos acadêmicos, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Dou novamente as boas-vindas a vocês que estão assistindo as aulas aqui no nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu joinha se você gostar dessa aula, se você gostar desse resumo. E hoje nós vamos começar mais uma aula da nossa playlist de patologia, que é a aula de lesão e morte celular. Nessa aula falaremos sobre importantes fenômenos celulares que podem ter repercussões clínicas muito sérias, até podendo levar um paciente, uma pessoa a óbito, dependendo se essa lesão estiver ocorrendo em um órgão nobre, em um órgão vital. A gente vai começar analisando a imagem do slide a seguir. Vamos lá. Essa imagem é uma velha conhecida imagem dos livros de patologia, que nos trazem o caminho que uma célula pode percorrer quando algo atinge, quando o microambiente muda e atinge a célula de uma forma que não é uma forma natural normal, onde isso pode parar. Nós temos aqui uma célula normal, tá? Essa é uma imagem do Robin, gente, é o nosso livro de cabeceira, né? A gente tem aqui um esquema de uma célula normal, um miócito normal, acostumado dentro de uma disponibilidade de oxigênio adequada para o seu funcionamento. Disponibilidade de glicose, disponibilidade de vitaminas, circulação, normal, que aquela célula vive sendo constantemente submetida. Só que a gente viu na nossa última aula, se você for lá na nossa playlist, se você não assistiu ainda, é muito bom você assistir, que é a aula de adaptação celular, distúrbios de crescimento e diferenciação e adaptações celulares. A gente viu lá naquela aula que à medida que o microambiente muda e outras situações se colocam, né, sobre a célula, por exemplo, aumento de carga de trabalho, diminuição do fornecimento de alimentos. Quando o microambiente muda, quando as ofertas ou as demandas mudam, aquelas células elas têm capacidade de se adaptar. Por exemplo, isso aqui é um miócito adaptado ou hipertrofiado. Ele está com seu volume aumentado em relação ao miócito normal. Então, devido a um aumento de carga de trabalho, se aquela pessoa tem uma boa alimentação, tem inervação preservada, os sistemas enzimáticos delas estão íntegros, então vai haver uma hipertrofia. E poderia acontecer o contrário, se há uma diminuição da carga de trabalho, se há uma diminuição da disponibilidade de nutrientes, poderia haver uma atrofia. Nesse caso aqui, a gente tem uma hipertrofia. A gente viu que isso é um fenômeno adaptativo. Isso é um fenômeno em que a célula ela tenta, né, se acostumar, se adaptar às variações no seu microambiente. Só que existem variações que não são adaptáveis, ou então a pessoa, aquela variação, ela tem que cessar logo, ou não pode ser muito extensa, senão aquela célula não vai conseguir, né, sobreviver com aquela nova condição que está sendo imposta. Quando isso acontece, nós dizemos que a célula está lesada ou lesionada. Por exemplo, esse miócito aqui, esse desenho esquemático representa um miócito com deficiência de suprimento de oxigênio. Quando a gente tem uma isquemia, por exemplo, que é a diminuição do suprimento sanguíneo, a gente vai ter uma hipóxia associada. Se aquela situação não for revertida rápido, for persistente ou muito intensa, uma obstrução vascular total, por exemplo, aquele tecido não vai aguentar viver muito tempo assim, tá? E ele vai entrar em processo de morte celular. Então, essa via aqui, esse caminho que a célula percorre, ela pode ir da célula normal à célula adaptada, a célula lesionada, se aqueles estímulos forem maiores do que sua capacidade adaptativa, e se aquele estímulo não for retirado, a célula pode entrar num processo de morte celular. Você já recebeu o spoiler no slide anterior, mas vamos responder a pergunta da professorinha agora. Pense comigo. Será que toda célula tem uma capacidade adaptativa tão grande que para sempre vai conseguir manter a sua integridade diante de alguma agressão intensa
ou alguma mudança no seu microambiente sem ter nenhuma consequência maior para ela? Olhando para essa imagem, a gente sabe claramente que não. Só que certamente algumas células devem ter uma capacidade adaptativa maior que outros tipos celulares. Umas estão mais preparadas para ter uma privação de oxigênio mais demorada, por exemplo, enquanto que outras não, como os neurônios, como o músculo cardíaco, que são super sensíveis à privação de oxigênio. Então, os tipos celulares diferentes têm diferentes capacidades de adaptação frente às mudanças no microambiente. Mas todas elas vão sofrer lesões se aqueles estímulos nocivos sobre elas forem intensos e ou persistentes. E isso pode levar a célula à morte, como eu acabei de explicar 2 slides atrás. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê uma célula adaptada, a gente vê uma célula lesionada e uma célula que não sobreviveu à persistência ou à intensidade daquele estímulo nocivo. Agora a gente vai dar uma olhada nessa imagem, que além dos desenhos esquemáticos, tem também imagens clínicas de peças anatômicas. Olha só, pessoal, nós temos então o miócito normal, com suas dimensões normais. Você vê aqui, olha, as dimensões do volume das câmaras e as dimensões do músculo cardíaco. Então, esse é um miócito normal, acostumado com uma certa carga de trabalho, acostumado com uma certa quantidade de oxigênio sobre ele. E aqui a gente vê que está acontecendo um fenômeno adaptativo, como resposta ao aumento de uma carga de trabalho. A gente viu naquela aula passada, que eu já citei, que, por exemplo, um paciente, uma pessoa com hipertensão crônica, não compensada, não tratada, o coração precisa fazer mais força para bombear aquele sangue através daquele circuito que está oferecendo uma resistência. Então, vai haver uma adaptação, uma hipertrofia. E olha só, você pode ver claramente a diferença entre essas dimensões, né? As dimensões desse músculo cardíaco e as dimensões desse músculo cardíaco. Olha, compare o volume da câmara e aqui o volume da câmara, o volume da câmara e o volume da câmara, tá? Então, isso é uma hipertrofia. Já desse lado, a gente vê aqui um fenômeno em que está acontecendo uma lesão celular. Se há uma diminuição do suprimento de oxigênio, até, né, por um certo período de tempo ou com uma intensidade que não seja muito grande, o miócito ele sofre uma lesão, só que essa lesão é reversível se aquele estado de perfusão for normalizado. Só que se não for, aquela célula vai entrar em processo de necrose. Olha só essa região, tá certo? Do coração. É uma região que entrou em processo de necrose, tá bom? E é um coração aqui que você vê que ele também está hipertrofiado. Então, ele está com uma adaptação e uma lesão associada. No próximo slide, a gente vai ver uma imagem que ajuda a entender esse processo desde uma célula normal a uma célula adaptada, uma célula lesada e uma célula que está caminhando para a morte, em maiores detalhes. A gente vai voltar para a célula, para a explicação a nível celular e a gente então extrapola essa explicação, a gente então amplia essa explicação para o nível tecidual orgânico, tá bom? Nessa imagem, nós vemos então o caminho que a célula pode percorrer entre o seu estado normal, né, até aquele estado que ela é levada à morte por apoptose ou a necrose, ou ela sofre necrose. A gente já viu que as nossas células, elas vivem normalmente dentro de determinadas condições ideais a ela. A gente chama isso de homeostasia. E essas condições ideais, elas estão relacionadas, por exemplo, a um adequado suprimento de oxigênio, a um adequado suprimento de nutrientes, a uma correta excreção de produtos do seu metabolismo, dentre outras condições, suprimento de ferro, suprimento de glicose, suprimento de aminoácidos. E as células também, elas têm um aparato celular
adequado, específico, competente para corrigir muitas agressões a que elas são submetidas, como, por exemplo, algum dano genético, algum erro na incorporação de base durante a replicação, a quebras no DNA. Então, ela cuida muito bem dela. Só que, em algumas situações, essas condições ideais que ela é acostumada a viver, elas podem mudar, elas podem se alterar, e isso é bem comum no nosso organismo. Por exemplo, uma pessoa com uma deficiência de ferro, uma anemia ferropriva. Nessa pessoa, a capacidade das hemácias transportarem oxigênio para as células, ela vai diminuir e, consequentemente, as células vão receber menos oxigênio. Se essa diminuição no suprimento de oxigênio ela não for tão grande ou não for tão prolongada, as células se adaptam, mas a pessoa tem que corrigir aquilo. Os níveis séricos, os níveis, né, de ferro dela têm que ser normalizados, idealizados. Então, se isso não acontecer, se essa demora, se essa deficiência for muito intensa ou um pouco mais demorada, as células podem sofrer uma lesão, porque a diminuição do oxigênio, ela vai interferir em todos os processos celulares dependentes de energia, porque na presença de oxigênio que se produz uma quantidade de ATP maior, que é uma produção energética mais eficiente pela célula. Nessa imagem, nós vemos essa célula que ela está sofrendo uma lesão, mas que ela ainda é reversível. A lesão aqui é a deficiência do suprimento de oxigênio, não está como estava antes. Então, ela está, nessa imagem a gente vê que a célula está com um aumento de volume, com um edema, e observamos até bolhas citoplasmáticas, como se a célula estivesse querendo se romper. Nesse caso, a célula está assim porque ela está sendo agredida, isto é, está sofrendo uma lesão, uma mudança no seu microambiente, que nesse caso é a diminuição do suprimento de oxigênio, o suprimento de oxigênio está diminuído, e isso prejudica a produção de energia, a produção de ATP pela célula. Isso interfere na capacidade da célula regular o seu volume, pois para isso ela precisa de energia. A célula regula o volume dela através da bomba sódio-potássio, dependente de ATP. Ela coloca sódio para fora e potássio para dentro contra um gradiente de concentração. Mesmo tendo mais sódio fora, ela continua jogando sódio para fora. Só que para que mantenha mais água do lado de fora, né? E a água não fica entrando livremente. Imagine se a gente tivesse uma super concentração aqui de sódio e entrar muita água dentro da célula. Só que isso está acontecendo aqui. Por quê? Porque se tem pouco ATP, essa bomba que depende de ATP não está funcionando como deve e vai permitir o aumento da entrada de água e a célula vai ficar assim, olha, túrgida. A célula ela estava sofrendo uma lesão, só que essa lesão ainda era reversível. Chamamos de lesão reversível esse estado em que a célula está alterada. Isso aqui é uma célula alterada, ela está túrgida, ela está edemaciada, porque ela não consegue controlar a entrada de água dentro dela de forma eficiente. Mas ela ainda tem condição de recuperar, ela ainda está em boas condições. Se aquele estímulo agressivo ele for retirado, então a célula vai se recuperar. Vamos dizer que voltou um suprimento de oxigênio adequado, vamos dizer que voltou a produção de ATP de forma eficiente, a bomba está funcionando, jogando sódio para fora e controlando a entrada de água. Neste caso, a célula então volta a ser uma célula vivendo dentro dos seus limites de normalidade que anteriormente ela vivia. Porém, se a agressão for muito intensa desde o início, ou se ela for muito persistente, se aquela célula não sair daquela situação de privação em que ela se encontrava, a célula chega a um ponto em que ela não pode mais se recuperar. É um ponto sem retorno. E isso se chama de lesão irreversível. Isso acontece principalmente quando as mitocôndrias elas estão tão comprometidas, faltou oxigênio por tanto tempo, que elas não conseguem mais produzir oxigênio, produzir ATP, perdão, gente, isso aqui é ATP, de forma adequada, e a membrana plasmática, então, ela fica muito comprometida.
Nestas situações, as células irão então apresentar alterações que caracterizam a morte dela. Nesse caso aqui, é a morte por necrose. Os caminhos que acionam a morte por apoptose são um pouquinho diferentes, que a gente vai ver no momento oportuno, tá? Na continuação dessa aula. Mas o que que a gente tem que entender daqui? Que se aquela situação não for resolvida, a célula vai entrar por um processo vai entrar, né, em lesão irreversível e vai invariavelmente caminhar para a sua morte. Nesse caso, a célula está tão túrgida, ela está tão cheia de água que as suas membranas, que isso vai prejudicar a integridade das membranas. E quando a célula ela se rompe, ela deixa de ser ela como uma unidade morfofuncional. E ela passa agora a não ser mais uma célula, tá? O seu conteúdo citoplasmático será extravasado. Essas figuras, então, nos ajudam a entender que a adaptação, a lesão reversível, a lesão irreversível e a morte celular, elas podem ser considerados estágios de intromissão progressiva na função e estrutura normais da célula. Primeiro, ela tenta se adaptar. Se aquele estímulo nocivo persistir, ela vai sofrer uma lesão reversível, mas que ainda pode voltar atrás, né? Mas se aquele estímulo nocivo não for retirado a tempo, a célula vai passar por um estágio de lesão irreversível e por morte celular. A lesão reversível, ela se manifesta por meio de alterações funcionais e morfológicas que são reversíveis se o estímulo nocivo for retirado. E as características da lesão reversível incluem a redução da fosforilação oxidativa, quando a célula diminui a sua capacidade, então, de produzir ATP de forma eficiente. E não produzindo ATP, um dos compartimentos celulares que vai ser mais prejudicado é o funcionamento da bomba de sódio e potássio, vai permitir a entrada de muita água e isso vai causar edema celular. Esse exemplo que a gente está falando até agora é de uma lesão que acontece na célula devido à diminuição no fornecimento de oxigênio, devido à hipóxia. Mas existem muitas outras causas de lesão e morte celular, existem muitos outros agressores, fatores que mudam o microambiente celular e perturbam o funcionamento normal da célula. Nesses próximos slides, a gente vai listar e comentar alguns desses agentes capazes de provocar danos às células. A gente vai conversar então sobre algumas causas de lesões celulares, a gente vai comentar um pouco sobre elas, que são ausência de oxigênio, que a gente já começou falando, ação de agentes físicos, ação de agentes químicos e drogas, agentes infecciosos, mecanismos imunológicos, defeitos genéticos, desequilíbrios nutricionais. A gente vai pincelar um pouco a respeito de cada um deles e de como os mecanismos básicos que eles agem para causar lesões celulares. Lesões que podem levar à morte da célula. Nós vamos começar falando sobre a ausência de oxigênio. A ausência de oxigênio, como a gente já conceituou, chama-se hipóxia ou anóxia. A hipóxia, que é mais comumente chamado, ela pode ser devido, por exemplo, à isquemia. A isquemia é o suprimento sanguíneo inadequado, é a diminuição ou a ausência completa de suprimento sanguíneo. Pode ser, por exemplo, devido a um bloqueio, a um trombo que está obstruindo um vaso. Se há um trombo obstruindo o vaso, aquele tecido, depois daquele trombo, aquela região que não está mais sendo irrigada, ela vai ser, então, dita como uma região que está em processo isquêmico. E o processo isquêmico, além da hipóxia, né, além do oxigênio não está chegando tudo que o sangue leva. Não está chegando glicose, não está chegando vitaminas, não está chegando ferro, não está chegando aminoácidos, não está chegando hormônios. Então, aquele tecido vai sofrer uma necrose se aquele suprimento sanguíneo não for restaurado. A hipóxia também pode ser devido à deficiência cardiorrespiratória, uma incapacidade do oxigênio ser absorvido ou transportado. Então, quando há alguma deficiência cardiorrespiratória, se observa diminuição
na absorção e uma dificuldade no transporte do sangue através do corpo. E vai causar, então, a hipóxia, né? Não vai chegar oxigênio aos tecidos periféricos. A hipóxia também pode ser devido a um quadro anêmico, a diminuição na quantidade de hemácias ou na capacidade daquelas hemácias carrearem o oxigênio. Então, existem algumas situações clínico-patológicas em que a deficiência no suprimento de oxigênio se dá por problemas no carreamento dele no sangue, tá? Lá nas hemácias. Também pode ser, por exemplo, devido a intoxicações, porque alguns agentes tóxicos competem com o sítio de carreamento do oxigênio na hemácia. Então, vai levar a um quadro de anemia. E a gente já falou no slide passado que essa ausência de oxigênio a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente em maiores detalhes. Mas essa ausência de oxigênio vai gerar, por exemplo, problemas na capacidade da célula controlar o seu volume, porque ela vai prejudicar o funcionamento da bomba sódio-potássio. Só que todas as funções celulares dependentes de energia que precisam de ATP, a síntese proteica, a própria replicação do DNA, a transcrição, né, para depois fazer a síntese proteica, todos os conjuntos enzimáticos, o movimento, a movimentação celular, tudo isso é dependente de energia, precisa de energia. Então, todas essas funções vão ser prejudicadas. Vários agentes físicos também podem causar lesão celular e, consequentemente, morte celular. Vamos falar de alguns deles, tá? Por exemplo, o trauma mecânico, obviamente. O trauma mecânico, que resulta do impacto físico, né, com algum objeto, ele pode causar ruptura de membrana. O trauma mecânico pode causar laceração de tecido, fratura óssea, rompimento de vasos com hemorragia. Então, o trauma mecânico, ele é capaz de provocar a morte celular imediata, rápida, tá bom? Temperaturas extremas. Temperaturas extremas também pode causar danos às células, às organelas celulares, aos sistemas enzimáticos celulares. Vocês lembram que as enzimas elas têm uma temperatura ótima de funcionamento? Fora daquela temperatura ótima, os conjuntos enzimáticos vão ser prejudicados no seu funcionamento. A própria estrutura da proteína, a proteína vai ser desnaturada, vai perder aquela sua estrutura terciário-quaternária. Então, a gente tem, por exemplo, que temperaturas muito baixas, né, a hipotermia podem provocar aumento da viscosidade do sangue, por exemplo, com vasoconstricção. E lembra que a vasoconstricção pode induzir a hipóxia capilar, tá? A estase, a diminuição do fluxo dentro do vaso, a formação de cristais de gelo intravasculares. Então, assim, o frio extremo causa várias consequências clínicas. E a hipertermia também, queimaduras, né? Por exemplo, se for uma hipertermia que foi gerada por um choque térmico grave, que a gente vai falar daqui a pouco do choque elétrico, né? Grave. Causa lesão celular, induz a lesão vascular, inativa enzimas sensíveis a temperaturas elevadas, como eu já falei, né? E a coagulação de proteínas e a desnaturação de proteínas. Então, os extremos de temperatura causam variados tipos de lesões celulares e até morte celular rápida. Mudanças bruscas de pressão atmosférica também causam lesão celular. Gente, radiação. Radiação ionizante. Coloque aqui, tá? Nas suas anotações. Ionizante. Também causa lesão direta e indireta ao DNA. A radiação ionizante, não sei se você lembra, quando a gente estudava o espectro das ondas, né? O comprimento de onda, das ondas que nós conhecemos, que existem, e a gente tem aquela fração de luz visível. Acima disso, com maior frequência, né, com ondas menores, a gente tem a radiação ultravioleta, a gente tem a radiação X, a gente tem a radiação gama.
E abaixo daquela espectro de luz visível, com comprimentos de ondas maiores, a gente tem ultrassom, a gente tem essas ondas de rádio, televisão, a gente tem o laser. O que mais a gente tem? A gente tem micro-ondas, que a gente usa lá na cozinha. Então, assim, essa radiação não ionizante, ela não é maléfica, tá? Maléfica é a radiação ionizante, a ultravioleta, o raio-x, a radiação gama. Por quê? Porque ela tem capacidade, os seus fótons têm energia suficiente para deslocar os elétrons dos átomos e moléculas. Elas têm capacidade de ionizar, como o nome está dizendo, de transformar aquelas moléculas em íons. Tem capacidade de causar rupturas, por exemplo, no DNA também. Tem capacidade de promover erros na incorporação dos nucleotídeos durante a replicação celular. Tem capacidade de provocar mutações. E as mutações em grande quantidade podem levar ao câncer, quando a célula não consegue escapar da apoptose, ou podem levar à apoptose, à morte daquelas células. Então, a gente tem que as radiações ionizantes são extremamente, são agentes extremamente perigosos para a célula. O choque elétrico também é capaz de provocar dano celular, porque muda perturba os impulsos, por exemplo, dos tecidos excitáveis, normalmente excitáveis. Por exemplo, o fluxo da corrente pelo cérebro pode interromper os impulsos dos centros respiratórios no tronco encefálico. É um exemplo clássico e modificar o padrão respiratório de uma pessoa. O fluxo de corrente pelo tórax também pode provocar arritmias cardíacas. Então, assim, quando se muda o padrão, afeta o choque elétrico, as lesões elétricas, elas afetam o corpo, provocando lesão tissular em vários lugares. E perturbação, principalmente isso, gente. Perturbação dos impulsos nervosos e cardíacos, tá bom? Que tem a sua forma de acontecer normal. Então, quando você dá uma carga elétrica, você pode desestabilizar e mudar as correntes elétricas, o padrão elétrico dos impulsos nervosos e cardíacos já estabelecidos. Então, é frequente não, porque não é uma coisa tão frequente, né? Mas que pode levar um paciente a óbito, dependendo da corrente, do tipo de corrente, dependendo da amperagem, tá? E do trajeto daquela corrente pelo corpo, do tempo de exposição daquela corrente pelo corpo. Nós vemos aqui algumas imagens, por exemplo, esse rapaz aqui, ele teve uma fratura óssea por trauma, pelo impacto durante um golpe, né, uma manobra de um lutador contra ele. Então, ele teve um golpe muito sério na região da perna, e aí houve uma fratura. Então, é um impacto que causa uma lesão celular, tecidual, né, e orgânica, consequentemente. Aqui a gente vê também a foto de um acidente de trânsito em que houve impacto do carro contra o corpo, né, de uma pessoa, e aqui levando a pessoa a óbito. A pessoa teve hemorragia, né? Deve ter tido aqui uma hemorragia interna também, porque a força desse impacto muitas vezes causa rupturas vasculares internas, e essa é a mais perigosa. Então, aqui a força do impacto, né? O trauma mecânico, as forças mecânicas, quando a gente tem um impacto físico no corpo por algum objeto ou por outro corpo, né? Aqui a gente vê uma lesão térmica, né? Isso aqui é a mãozinha de uma criança. Você vê aqui essas bolhas, né? E aqui essa ferida, aqui essa região em que houve a epiderme nela, despelou, já começa a despelar, as bolhas estouram, liberam líquido e torna essa região aqui bem susceptível a infecções. Isso aqui é uma imagem de uma
muito clássica, né? Em crianças, geralmente acontece quando elas botam a mãozinha no forno, que tá ligado, ou no ferro elétrico, que tá super quente, e eles têm esse padrão aqui de queimadura. Então, é uma lesão térmica, né? Por extremo de temperatura, por hipotermia. Essa lesão aqui é por choque elétrico. Então, a gente vê que tem uma lesão, né, epitelial e aqui uma lesão mais profunda, né? Aqui também uma lesão mais profunda com área de necrose, extremamente perigosa, extremamente susceptível a infecções. Aqui é uma imagem do que do que eu estava falando tentando explicar no slide anterior sobre a radiação ionizante. Aqui a gente tem um espectro de luz, aqui a gente tem a luz visível, e aqui abaixo, né, com comprimento de onda acima da luz visível, a gente tem a radiação não ionizante, que é a da televisão, do micro-ondas, do celular, das ondas de rádio, do ultrassom, e ela não faz mal, né? Tanto como faz a radiação ionizante. A radiação ionizante, como a gente falou, ela tem capacidade de quebrar o DNA, ela tem capacidade de promover a ionização por onde ela passa. E aí a gente tem raio-x aqui, ó. A gente tem a radiação ultravioleta, essa solar, que causa queimadura em pele, que tem capacidade de promover a longo prazo, né, cumulativamente, e culminar causando câncer de pele. A gente sabe que também a exposição ocupacional à radiação X, né, é cumulativa e a pessoa tem mutações, raios gama também. Então a gente sabe que o raio gama, acho que é o raio gama, que também é utilizado na radioterapia, né? E ela causa tantas mutações que ela é capaz de destruir algumas células malignas. Só que tem que ter muito cuidado no trajeto desses raios no corpo para diluir, né, a exposição na maior quantidade de tecidos, para que também não haja como agente mutagênico nas células normais. Vamos falar agora de agentes químicos e drogas capazes de provocar lesão celular e morte celular. Por exemplo, simplesmente concentrações hipertônicas ou hipotônicas de glicose, sal, e sais em geral, alguns tipos de moléculas em geral que determinam a atração de água, podem causar lise celular ou então o murchamento, vamos botar assim, essa expressão, né, da célula. Por exemplo, se você está em concentrações hipertônicas de sal e glicose, se o líquido, os fluidos corpóreos, o líquido extracelular, da matriz extracelular, está mais concentrado do que a célula, vai determinar a saída de água por osmose, porque a célula ela tem uma membrana. A nossa membrana plasmática ela é semipermeável, ela permite a livre passagem de água. Então, vai haver uma livre passagem de água de dentro da célula para o meio extracelular para compensar, né, a favor daquele gradiente de concentração. E ao contrário, se as soluções, né, se os líquidos extracelulares eles forem hipotônicos em relação à célula, isso vai determinar uma entrada de água dentro da célula. A célula fica túrgida e se aquela situação não for normalizada, a célula vai sofrer lise, rompimento de sua membrana e morte celular, consequentemente, né? Então, por isso que a gente usa soro fisiológico, né? Para infusão, para lavagem de ferimentos, para diluir medicamentos, para nebulização, porque ali o soro ele contém 0,9% de cloreto de sódio, que é uma solução, que é uma concentração parecida com os nossos fluidos corporais e diluído em água, né? Em água estéreo, né? Então, é muito importante lembrar disso, que a gente precisa que, à medida que for necessário, né, o uso de líquidos para variadas funções terapêuticas, ele seja em concentrações, ele seja isotônico em relação às células, em relação aos líquidos normais.
A gente tem também que oxigênio em altas concentrações, gente, pode ser ruim. A gente lembra que a falta de oxigênio, a anóxia ou a hipóxia, né, ela é extremamente prejudicial e ela tem que ser, o quadro tem que ser revertido para que não haja falta de ATP e a célula também entra em processo de lesão irreversível e morte. Só que o oxigênio em altas concentrações, o oxigênio terapêutico, né? Porque o oxigênio na atmosfera é a 21%, esse que a gente respira. Ele também tem nitrogênio e outros gases em menor concentração. Mas, às vezes, é necessário em situações pontuais a oxigenoterapia. A gente viu muito isso agora no Covid, né? Você deve lembrar disso. Só que ele em altas concentrações ele passa a ser tóxico porque há uma liberação, há uma indução à formação muito grande de radicais livres, de espécies reativas de oxigênio. Esses elementos químicos, essas moléculas, essas configurações químicas, elas têm um elétron desemparelhado na sua última camada, no seu orbital mais externo, e se tornam moléculas extremamente energéticas, extremamente tóxicas para as células, porque elas vão ter que estar o tempo todo se ligando a outras moléculas. Então, elas causam peroxidação lipídica de membranas, elas reagem com DNA. Então, isso não é bom, tá certo? O oxigênio como medicamento, o uso de oxigenoterapia, o uso de concentrador de oxigênio exige uma cuidadosa recomendação e um cuidadoso acompanhamento médico, tá bom? Porque ele é tóxico às células. As células eucarióticas, elas conseguem sobreviver às espécies reativas de oxigênio que se formam naturalmente, porque elas têm moléculas de defesas, que são as moléculas antioxidantes, que as protegem. Tá? Então, se você coloca um oxigênio em grande quantidade, você leva a célula a um estresse oxidativo, a uma formação maior desses radicais de oxigênio do que de moléculas antioxidantes. E nós temos uma variedade de produtos químicos, de moléculas químicas que são extremamente tóxicas às células, principalmente por inibirem a ação de enzimas importantes, inclusive para a respiração celular. Se você inibe, como o cianeto faz, cianeto que era usado em câmaras de gás na guerra, lembram daquelas imagens lá da Segunda Guerra Mundial, dos judeus indo para as câmaras de gás para morrer lá dentro, que os alemães fizeram? Então, o que acontecia? O cianeto, ele mata em pouco tempo, porque ele prejudica, ele zera quase que instantaneamente, ele deixa o corpo instantaneamente quase sem energia, porque ele inibe enzimas nas mitocôndrias que produzem ATP. Então, se você tira do corpo praticamente todo a produção de ATP, aquele corpo leva, rapidamente ele vai entrar em estado de inviabilidade, né? O arsênico, ele é um produto químico que também, ou absorvido ou inalado, ou inalado ou ingerido, ele prejudica o funcionamento de várias enzimas, ocasionando danos em vários sistemas celulares. E dependendo da dose, o arsênico também pode causar a morte de um ser humano adulto em poucas horas, por dano severo também à respiração celular. Então, o que a gente chama de venenos, toxinas, por exemplo, de cobras, né? E também intoxicações por elementos químicos que a gente encontra, por exemplo, mercúrio na alimentação, né? Através dos peixes. Antigamente tinha uma história de uma amálgama de prata que se usava muito na boca para fazer restaurações, né? E que era assim meio, né, prateadinho e tinha uma grande quantidade de mercúrio. O chumbo, ele também está presente, estava mais ainda, né, no passado, presente em tintas, em baterias, no processo de soldagem, e ele tinha muita relação com anemia, com cólicas intestinais, com irritabilidade, com dificuldade para dormir. Ele se incorporava, ele compete com cálcio
né, no processo de calcificação dos ossos, de mineralização óssea, né? Então, as intoxicações, né, com o tempo por esses elementos químicos produzia efeitos deletérios sobre o corpo. Poluentes ambientais, cada vez mais, né, nas cidades industrializadas, a gente tem uma gama maior de poluentes ambientais. Álcool, que os seus produtos de metabolização são extremamente tóxicos para o fígado. Drogas terapêuticas, drogas ilícitas, né, as não terapêuticas, elas também exercem funções deletérias em variados sistemas celulares. Então, a gente tem que há vários agentes físicos e vários tipos de drogas, vários agentes químicos e vários tipos de drogas, eles também causam lesão e morte celular, dependendo do tempo de exposição, dependendo da dose a que aquela célula é exposta. A gente vê aqui algumas imagens, por exemplo, vamos falar dessa imagem aqui de osmose em célula animal. Aqui representando a hemácia, né? Representada pela hemácia. A célula tem que estar no meio, o meio tem que estar isotônico em relação à célula, tá? Se ela tiver no meio hipotônico, se a concentração externa for menor do que a concentração interna de sal, por exemplo, de cloreto, de sódio, vai determinar uma maior entrada de água dentro da célula, e a célula primeiramente vai ficar túrgida, e se aquela situação não se normalizar, aquela hemácia vai se romper, tá bom? A gente vai ter uma hemólise. E ao contrário, se ela estiver no meio hipertônico, a água vai sair por osmose do meio de dentro da célula, do ambiente intracelular, para o meio extracelular. Então, a gente tem a célula vai, né, diminuir o seu volume. Então, o meio deve ser sempre hipotônico. E aí devem ser usados os soros nas concentrações certas, né? O soro fisiológico é que é o mais utilizado. A gente tem o soro glicosado, mas né, que tem uma concentração maior de glicose nele, só que ele é usado para situações específicas. E a solução de Ringer também, porque ele é mais completo, tem outros tipos de íons que também se assemelham bastante às concentrações dos fluidos corporais, tá? Então, se o meio não for isotônico, isso pode causar lesão e morte da célula. Então, como a gente falou, né, os venenos, eles nem sempre, esse aqui é a caveirinha, né, com os ossos aqui, é o símbolo de que aquela substância ela é venenosa, então deve ter muito cuidado com a sua manipulação. Só que nem sempre a gente encontra essa imagem, né? Na vida. Aqui a gente vê também a intoxicação, uma marca, né, intraoral de intoxicação por chumbo, que é essa linha enegrecida na gengiva. Geralmente acontece em pessoas que se expõem por muito tempo, geralmente adultos que estão trabalhando, né, com coisas que têm uma carga maior de chumbo, e isso é tóxico, né, para o organismo. Em crianças também está relacionado à deficiência de desenvolvimento mesmo, intelectual, neural, e também precisa ser pesquisado pelo pediatra. Pessoal, agentes infecciosos, agentes biológicos capazes de provocar lesão celular, podem ser bactérias, vírus, fungos, parasitas, né, protozoários, né, na verdade, vermes parasitas. Elas podem, por uma variedade de mecanismos, os agentes biológicos podem causar lesão à célula. Por exemplo, bactérias produzem toxinas, bactérias patogênicas produzem toxinas. Vírus, eles podem ser vírus líticos, né? Levar uma célula a sofrer lise. Eles podem incorporar o seu DNA, ao DNA da célula hospedeira, interferir na transcrição dos genes, né? Na produção de proteínas da célula hospedeira. Eles podem causar lise e causar uma reação inflamatória naquele local. Fungos podem causar infecções respiratórias, né? A pneumonia fúngica, porque a pneumonia pode ser bacteriana, viral e fúngica.
micoses na pele, tá bom? Parasitas, os protozoários, eles são seres eucariontos unicelulares que estabelecem relações ecológicas de parasitismo com outros seres vivos. Então, existem várias doenças causadas por protozoários. Malária, amebíase, quem nunca teve, né? Uma amebíase, giardíase, leishmaniose, tricomoníase vaginal, que é causado pelo Trichomonas vaginalis. E isso é algo comum, tá bom? As doenças infecciosas são extremamente comuns e há uma variedade de mecanismos que os agentes patológicos usam para causar lesão e morte celular. A gente tem aqui algumas imagens e vamos lembrar um pouco de algumas doenças causadas por estes micro-organismos. Por exemplo, bactérias. A gente tem várias doenças bacterianas, como sífilis, como gonorreia, como tétano, coqueluche, tuberculose, lepra, dentre outras, né? Vírus. Aqui é um desenho esquemático do coronavírus, né? Que causa o Covid-19, que fomos tão acometidos e afetados por essa doença. E existem várias outras doenças causadas por vírus, como a gente bem conhece. A síndrome da imunodeficiência adquirida, né, a AIDS. A gente tem o vírus do HPV, que provoca câncer de colo de útero, câncer de boca, câncer de orofaringe. A gente tem vários vírus respiratórios. Enfim. Protozoários. A gente tem leishmaniose, tricomoníase, a gente já falou, né, no slide anterior. Amebíase, giardíase. E fungos, a gente tem a Candida albicans, por exemplo. Os fungos, que na verdade é um fungo oportunista, que ele se torna patogênico quando a gente tem uma baixa imunológica, né? Então, ele causa candidíase oral, candidíase vaginal, com variados sintomas, extremamente desagradáveis para as pessoas. A gente tem, como eu já falei também, né? Micoses, que são infecções em pele causadas por fungos, dentre outros, né, pessoal? Então, de fato, os agentes biológicos assumem um papel de destaque em vários mecanismos de lesão e morte celular. Existe também uma variedade de doenças, uma variedade de condições clínicas extremamente ruins, patológicas, que são causadas por mecanismos imunológicos, por disfunções do sistema imunológico. O sistema imunológico que serve para nos proteger, às vezes ele se volta contra nós e ele mesmo agride o nosso organismo, ele mesmo provoca lesão e morte celular. Seja por um superfuncionamento, que são as doenças de hipersensibilidade, seja por deficiência no funcionamento, que são as doenças, as imunodeficiências, ou seja mesmo porque ele reage contra o nosso próprio organismo, que são as doenças autoimunes. Então, a gente tem, por exemplo, as alergias, que é um superfuncionamento do nosso sistema imunológico contra um agente que, na verdade, nem é patogênico, né? Uma toxina de uma abelha, por exemplo. Aquela toxina pode não causar nenhuma reação em uma pessoa e em outra pode levar a uma anafilaxia, a uma reação dos mastócitos de liberação de histamina sistêmica e a pessoa morrer rapidamente, né? Por causa de um edema de glote. Então, a alergia funciona como uma reação exagerada a um alérgeno, uma substância externa que, na verdade, ela em si não é o problema. O problema é a reação exagerada. E nas doenças autoimunes, a gente vê uma reação contra componentes do próprio organismo. Aquilo que nos é self, aquilo que nos é próprio, ele é interpretado pelo nosso organismo como um agente não próprio, gerando reações contra esses nossos agentes, tipo moléculas de superfícies normais do nosso corpo, componentes
intracelulares, até mesmo intranucleares, a gente pode desenvolver, o ser humano pode desenvolver uma resposta contra essas moléculas que são próprias, gerando sinais e sintomas muitas vezes muito sérios, levando pacientes a óbito em algumas situações, ou então comprometendo muito a sua qualidade de vida. Aqui a gente tem alguns exemplos, como essa alergia em pele, essa dermatite. Na pele, provoca vermelhidão, inchaço, prurido, essas bolinhas, né, ou bolinhas na pele. E geralmente quando ela acontece, ela pode ser decorrente de alergias, de reações, por exemplo, a produtos químicos, água sanitária, determinados detergentes. Quando a pessoa pega, manipula, a pessoa tem uma reação ali na hora. Alimentos, medicamentos, são alérgenos, né, que causam essas reações. Dependendo do alérgeno, dependendo do que acontecer, do tipo, né, de reação, isso pode até ser uma reação sistêmica. Como eu falei, a anafilaxia, que a gente tem uma liberação sistêmica de histamina dos mastócitos do corpo. Lembram do Danilo Gentili, que ele teve uma reação alérgica muito grave, acho que algum medicamento que ele não podia tomar, alguns antibióticos, eles são frequentemente alérgenos em várias pessoas, de pirona, muita gente tem alergia de pirona, e é super perigoso. Então ele teve uma reação ao medicamento e ele teve que ter um suporte imediato, né, com vasoconstrictor, com anti-histamínico, com várias drogas, para reverter aquele quadro. E ele poderia ter ido para traqueostomia se não tivesse revertido a tempo. Então, assim, é bastante perigoso, tá bom? Aquele alérgeno, ele não é o problema, porque em outras pessoas ele não faz absolutamente nada. É como o organismo responde àquele alérgeno, que causa todo o problema. A gente tem também, aqui nessas imagens, de doenças autoimunes. Isso aqui é uma lesão, são lesões de pênfigo, que causam doenças, que é uma doença bolhosa, né, que causa essas bolhas subcutâneas e subepidérmicas, e em algumas situações elas estouram, elas causam, né, um processo ulcerativo, a pessoa fica mais susceptível a infecções, porque aqui há uma reação contra moléculas da superfície epitelial. Então, a gente tem uma reação contra a nossa pele, tá? Aquela molécula é vista como estranha e o organismo prepara uma reação imunológica contra aquela molécula que nos é própria, nos é normal. E existem algumas doenças autoimunes que são extremamente graves. A gente tem aqui, olha, uma manifestação clínica do lúpus, que é o eritema malar, né, esse vermelhidão aqui em forma de asa de borboleta na região do face. Só que o lúpus, ele pode causar ter manifestações sistêmicas que podem levar o paciente à morte. Falência renal, por exemplo. Problemas articulares, além de outras doenças autoimunes que são extremamente relacionadas com problemas articulares, porque causam lise ou então causam depósitos de complexos imunes e causa reação inflamatória local, e aí a pessoa fica ali com um ambiente inflamatório crônico, tá? Então isso é extremamente ruim, extremamente desagradável, extremamente debilitante. A pessoa tem que viver tomando imunossupressor, corticoide, para diminuir aquela sintomatologia, tá bom? Então, mecanismos imunológicos, eles são capazes de provocar lesão, morte celular, que podem ir de coisas simples, de manifestações simples, até manifestações extremamente graves. Defeitos genéticos também podem causar lesão e morte celular. A gente pode fazer uma divisão assim um pouco grosseira em anormalidades genômicas, anormalidades cromossômicas e anormalidades gênicas. Vamos lá, vamos pensar sobre esses termos para a gente diferenciá-los.
As anormalidades genômicas são alterações no genoma, que é o conjunto de todos os cromossomos. Então, nós temos 46 cromossomos, não é verdade? Nas nossas células autossômicas, né? Sem ser as nossas células sexuais, nossos óvulos e espermatozoides. Então, a gente tem 46 cromossomos. Se você tem um cromossomo a mais, uma trissomia de algum dos pares, a gente vai ter uma série de padrões diferentes de expressão daqueles genes, tá? Porque isso é algo anormal. Nós temos também anormalidades cromossômicas, que são alterações na estrutura de um ou mais de um cromossomo. Você não tem um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos. Não é uma alteração na quantidade de cromossomos. Mas, por exemplo, você pode ter uma deleção comprida de um braço de um cromossomo, que também vários genes, a expressão de vários genes vai estar alterado. E o que é mais comum são as anormalidades gênicas, que são alterações na sequência de bases nitrogenadas de um gene. Você tem um gene e você tem uma alteração, não estou falando dos polimorfismos normais, tá? Possíveis, que são as variações. Mas a gente tem uma sequência de uma base nitrogenada que altera o seu funcionamento. E então leva a uma modificação séria na estrutura e na função de uma proteína. Então você pode ter uma deficiência de uma enzima, a não produção do enzima, ou uma enzima que não funciona, e você acumula metabólitos dentro da célula, não processa determinadas reações, tem alergias, não é nem alergias, mas é intolerâncias por causa disso. Então, com manifestações clínicas patológicas, tá? Então, a gente tem anormalidades gênicas, quando um gene que codifica uma determinada proteína extremamente importante no metabolismo, ele está mutado, ele está alterado, e aí a gente tem variadas padrões de comportamento clínico, né, ruim, tá? Ruins. Por fim, a gente também pode citar os desequilíbrios nutricionais que podem causar lesão e morte na célula. As deficiências calórico-proteicas que a gente já falou, lembra daquela aula lá da atrofia? Que a gente falou da inanição, ou a gente falou também da dificuldade de absorção de algumas macromoléculas. E isso pode levar a todo um quadro de atrofia da célula, né? De falta de energia. Deficiências vitamínicas, muitas vitaminas elas são importantes para a absorção de outros nutrientes, para a produção, elas funcionam como coenzimas para a fabricação de moléculas como colágeno, por exemplo. A vitamina C, ele é um cofator de enzimas importantes na síntese de um colágeno de boa qualidade. Então, a gente tem que deficiências vitamínicas podem provocar deficiências estruturais na célula, nos tecidos. Excesso de lipídios. O excesso de lipídios, o acúmulo, gera acúmulos, depósitos lipídicos em variadas regiões do corpo. E isso também não é uma coisa desejável. Então, todos esses mecanismos que nós estamos falando até agora, eles são exemplos de agentes que podem causar lesões às células. Só que a resposta celular a estes agentes, a estes estímulos nocivos, dependem da duração que esses agentes agem sobre as células e a intensidade deles. Será que assim, o tempo que está faltando oxigênio ou o tempo que está sendo oferecido oxigênio em excesso, por exemplo? Então, dependem do tipo de célula também que está sofrendo agressão, porque tem umas células, que a gente já falou isso, então vamos repetir aqui, que tem uma capacidade adaptativa maior que as outras. Então, depende do agente, do tipo de agente agressivo, da duração daquele agente sobre a célula, da intensidade que ele está agindo e do tipo celular sobre o qual ele está agindo. Só que existem alguns compartimentos celulares que eles são especialmente vulneráveis à ação desses agentes agressores. Se esses compartimentos celulares eles forem atingidos por esses agentes lesivos, a célula vai estar em maus lençóis. Vamos dar uma olhada nos principais, tá? Em alguns desses compartimentos mais importantes. Primeiro,
a respiração aeróbica, a produção de ATP na presença de oxigênio. Então, a hipóxia é extremamente deletéria. Outro compartimento vulnerável da célula, importante, que se ele for atingido, a célula estará em grande risco. A integridade das membranas. Se as membranas elas se rompem, seja as membranas das organelas membranosas e a própria membrana plasmática que individualiza a célula, se há o rompimento das membranas, nós não temos mais como manter a viabilidade da célula. A célula vai invariavelmente morrer. O aparato de síntese proteica, porque sem estar funcionando o aparato de síntese proteica, a célula não pode renovar o seu material, não pode produzir enzimas que vão atuar em todo o seu metabolismo. Outra coisa extremamente importante, a manutenção da integridade do citoesqueleto. O citoesqueleto que mantém a forma da célula, que mantém a sua estrutura dimensional, tridimensional, se ele for atingido, se as proteínas que compõem o citoesqueleto forem degradadas ou deixarem de ser produzidas, aquela célula vai se compartimentalizar, ela vai se desestruturar, tá bom? Isso não é compatível com a vida dela. E, gente, o aparelho genético. Nos seres eucarióticos, o nosso DNA ele fica empacotado, ele fica guardado dentro do núcleo, ele tem uma estrutura a mais de proteção. A gente não pode ficar vulnerável a essa quantidade de mutações, de mutágenos, né, ambientais e virais e que a gente pode, né, que existe no meio. Então, a gente tem que ter mecanismos, e nós temos, né, a célula eucariótica tem mecanismos de reverter essas mutações, de reparar o DNA. Só que se forem muitas mutações, a célula precisa morrer, ela precisa ser encaminhada para a apoptose, porque se isso não acontecer, isso vai gerar uma célula maligna, uma célula cancerosa. Vamos dar uma olhada nessa figura e vamos analisar o que acontece com esses compartimentos vulneráveis quando as células estão expostas a esses agentes lesivos. Quando nós temos uma diminuição do suprimento do oxigênio, o estímulo nocivo, neste caso aqui, é a diminuição do suprimento de oxigênio. Consequentemente, haverá prejuízo na produção de ATP. Com a diminuição da produção de energia, todas as funções celulares dependentes de energia elas vão estar prejudicadas. A síntese proteica, o funcionamento das bombas iônicas celulares, que a gente já falou, que é principalmente a bomba de sódio e potássio. Isso vai permitir com que entre mais água dentro da célula por osmose e a célula pode sofrer lise. A divisão celular, que precisa de muita energia, a mitose, que é um processo extremamente que é um gasto de energia, há muita expressão de proteínas e degradação, expressão e degradação de várias proteínas para empurrar o ciclo para frente, precisa de muita energia. Então, a gente tem que várias funções celulares dependentes de energia vão estar prejudicadas. Outro compartimento vulnerável é a membrana. Se houver dano estrutural às membranas, tanto as organelas membranosas como a própria membrana plasmática serão prejudicadas. A mitocôndria ela não vai funcionar como deveria, não vai produzir a quantidade de ATP que deve. Os lisossomos, que são cheios de enzimas, cheios de radicais livres, se eles se romperem, vai haver a digestão enzimática de vários componentes celulares. E se a própria membrana plasmática se romper, os seus conteúdos eles vão ser liberados, levando a célula à morte. Quando nós temos desequilíbrios iônicos dentro das células, podendo haver acúmulo de alguns dentro dela, isso pode ser prejudicial à célula. Um exemplo muito claro é o do cálcio. O cálcio ele tem que estar armazenado em determinados compartimentos intracelulares e só deve ser liberado no citoplasma no momento certo.
Se a gente tem uma disfunção nesse sistema e um excesso de cálcio intracelular, isso vai ativar várias enzimas, porque o cálcio ele funciona como cofator para várias enzimas que podem ser deletérias para a célula. Por exemplo, DNase, causando degradação de proteínas. Proteases, degradação, induzindo, né, a proteólise. Proteólise de membrana, de proteínas da membrana e do citoplasma, que é extremamente rico em proteínas. Fosfolipases, que vão degradar, então, também fosfolipídios de membrana, que vão atuar sobre fosfolipídios da membrana, prejudicando a integridade da membrana. Então, o controle do cálcio, da concentração de cálcio intracelular, ele é fino, ele é importante para evitar a ativação dessas enzimas. Outro exemplo são os radicais livres. A gente tem que o estímulo nocivo aqui pode ser o aumento da oferta de oxigênio. O aumento da oferta de oxigênio vai aumentar a produção dessas espécies reativas de oxigênio. Os radicais livres são moléculas instáveis quimicamente que reagem com uma grande variedade de compostos celulares. Então, eles também causam danos ao DNA, danos às membranas, danos aos carboidratos, e se eles estiverem em grande quantidade, eles se acumulam dentro da célula e causam estresse oxidativo. A produção de moléculas antioxidantes é menor do que a geração de radicais livres. Então, isso é prejudicial à célula, causa lesão celular e envelhecimento celular. Ai, pessoal, vamos dar uma paradinha agora. Esse assunto é muito interessante, é muito extenso, tem bastante aplicação clínica, mas a gente já tá cansado, né? A gente vai dar uma paradinha, você vai dar uma levantadinha, uma esticadinha aí nos seus pés, nas suas pernas, né? E voltar daqui a pouco aqui no nosso canal para assistir a continuação dessa aula, parte 2. Até lá!